E eu fiz acompanhamento profissional por 6 meses. E é importante que o seu parceiro ou sua parceira, quem for, independente do tipo de casamento que você tenha, participe da terapia, né? Porque Uhum. você começa uma jornada para ser mãe, você não está nessa jornada sozinha. Existe uma Sozinha. pessoa responsável. Se você for mãe solteira, tem a sua mãe. Se você tiver um casamento do mesmo sexo, tem a esposa, né? E no meu caso, o meu marido ela pediu que ele fosse nas sessões comigo. Se você E não a, tiver mãe, né? Se for mãe solteira e não tiver mãe, procura uma amiga, né? Pede para isso, uma amiga, né? exatamente, De exatamente. confiança. É importante você encontrar a ajuda de outro adulto, né, Isso. que possa te dar a mão nesse momento. Então, ele foi comigo porque ela estava dando orientação e reafirmando que o que eu estava sentindo, eu não estava maluca, sabe? Uhum. Não era só um desequilíbrio hormonal. Existiam causas reais que precisavam ser tratadas, que precisavam ser... ah, aqui a gente diz addressed, eu não sei como posso dizer isso, ser ajustadas, né? Precisava, e eu precisava da ajuda dele, porque estava envolvido, assim, não só eu e ele, pessoas de fora, e que ele podia me ajudar a comunicar o que estava acontecendo, né? Uhum. E para você ver como apoio de família faz uma diferença danada, né? Nessa questão de depressão pós-parto, eu tive acompanhamento profissional. Ela me sugeriu se eu quisesse tomar remédio, eu não tomei, porque achei que podia controlar, mas se você achar que deve tomar, tome, né? Eu não precisei tomar remédio, só o acompanhamento profissional resolveu. E para você ver como Só a terapia, então, resolveu. Você não sim, precisa de medicamento. não. Mas o que é que acontece? Para você ver como o apoio da família faz uma diferença, né? Porque Uhum. no começo foi demais, né? Então me senti com, tipo assim, era tanta gente em Sufocada, casa, né? Tá isso, sentindo sufocada, sufocada. era tanta gente em casa que eu e o meu marido era a primeira vez que a gente estava com um bebezinho em casa, era a nossa primeira filha. A gente ainda estava aprendendo uma nova comunicação entre eu e ele. Como é que a gente vai trocar a fralda dela? Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, Uhum. eu acho assim, dependendo do seu estilo, escute os seus instintos e não se preocupe se você está sendo egoísta ou não. Porque, às vezes, a gente precisa se escutar primeiro. É que nem a referência que a gente tem sobre se acontecer uma emergência no avião. Você primeiro tem que colocar a máscara em você para Isso. depois salvar o seu bebê. Né? Então é a mesma coisa com o que aconteceu comigo. A gente tem que se cuidar primeiro para conseguir dar uma qualidade de vida para o bebê, para o parceiro ou parceira, para a família em geral, né? Então a gente tem que se cuidar, tem que ter esse amor próprio, sabe? Então aconteceu isso comigo, né? Eu queria muito agradar todo mundo e não estava me agradando. E isso, graças a Deus, a profissional me ajudou. E aí, quando a Clarice estava com 8 meses, eu fui para o Brasil. Passei um mês na casa dos meus pais. Quando eu voltei, eu não precisei mais de terapia. Foi aí que eu Você voltou consegui recuperada, né? exatamente, entendeu? Então, assim, eu criei forças, mas eu te confesso, Cláudia, que eu não conseguiria isso sozinha. Eu tive o apoio do Daniel, eu tive apoio da minha família, de amigos, né? Eu comecei a enxergar o quanto eu precisava criar esse esforço de sair de casa, nem que fosse para almoçar com uma amiga, né? Então, assim, eu posso dizer que oficialmente esse foi o meu ano, né? Que eu encontrei pessoas como vocês, o encontro que a gente fez naquele dia, né, com Foi aquele ótimo. grupo de mães, né, deu uma renovada, de eu fazer minha lista de novo, e esse ano de conseguir riscar da minha lista os meus goals que eu tinha para esse ano. E um dos goals era o meu canal, né, que eu já tinha essa ideia do canal praticamente desde que eu estava grávida, né, porque realmente as diferenças culturais é uma coisa que eu preciso frisar. As diferenças culturais foram, tipo assim, foi a maior causa da minha pré-depressão Isso. pós-parto, né? Da sua Porque melancolia, né? porque eu ficava achando que era eu contra o time do Flamengo, sabe? Que eu tinha que estar me explicando o tempo inteiro o porquê que eu estava conduzindo
a minha maternidade daquela forma, sabe? Existem muitas coisas, como a gente sabe, que são diferentes, né? Nos primeiros meses aqui as mães não dão banho no bebê, né? A gente demora um pouquinho para sair de casa, né? Até os três primeiros meses para expor mais o bebê e tudo. E eu tinha muito questionamento e olhares de pessoas daqui dos Estados Unidos como se eu tivesse maluca, né? Uhum. E até a terapia, para te falar a verdade, sabe? A psiquiatra, ela praticamente quase que me chama de germofóbica. Como é? Germofóbica? Por quê? Porque nós temos nós lidamos diferente, né? Com a forma que a gente limpa É a com cultura limpeza, né? brasileira, Com os né? A cultura cuidados do bebê, brasileira. nós temos uma forma diferente, né? A gente sempre bota uma mantinha no ombro para poder segurar o bebê. Não é só lavar as mãos, né? Passar um alquinho. A gente tem uma forma diferente de conduzir a higiene dos nossos Isso. bebês, né? Então, tudo isso eu me sentia julgada por palavras não diretas, né? Tipo, era meio indiretamente, e ao mesmo tempo por olhares. Então, assim, quando você se isola, que você não tem esse grupo de mães brasileiras, você fica, eu tô fazendo certo? Será que eu tô exagerando, sabe? Então, para mim foi bem importante encontrar esse grupo de mães brasileiras. Então, assim, se você está no Brasil, encontre, faça um grupo de mães, né? Tipo, se você está aqui nos Estados Unidos, independente do estado que você esteja, procura esse grupo, Esse né? apoio, Esse esse apoio apoio, né? materno. É No exata... Brasil, no Brasil tem tantos grupos de mães, né? Eu fico até assim, dá uma saudade, uma vontade. Por isso que eu quis também criar o My Precious Kids, para compartilhar, sabe, essas questões de maternidade e tudo, para ver se a gente consegue também juntar mais mamães aqui também, porque a gente às vezes se sente assim também, tipo, isolado, né? E a gente quer ter um apoio, a gente quer compartilhar. No Brasil, realmente é mais fácil essa questão da maternidade do que aqui, né? Não, aí vem um monte de coisa. Vem a questão de como a gente conduz a higiene, vem a questão da questão de alimentação, vem a questão da língua, né, do idioma. Falar ou não português com a criança, né, com o bebê. É muita coisa. Então foi por isso que eu criei o canal, né, Aconchego, porque eu estava Aqui, gente, precisando desse aconchego. Eu amei, eu vou te mostrar de novo, gente, eu amei a camisa. Então, essa camisa quem fez foi feita pela empresa de uma amiga minha, né, da Mariana Campos. E o nome da empresa é Papa Lema, é em daqui, Fortaleza, Ceará. Não, tá, eu ia perguntar, porque eu veio de Fortaleza. A malha é super macia, não é? Então já que a gente está fazendo propaganda, eu vou aproveitar para fazer também. Olha que lindo, gente, a agenda do My Precious Kids. Fica sempre aqui comigo. Foi uma amiga minha que fez também, a Miriam. E depois eu vou deixar o Instagram dela anotado aqui. Ela mora em Utah. Uhum. Então, ela também vai fazer uns produtos bem bonitinhos assim para o My Precious Kids, mas essa camiseta aqui é muito linda. Muito importante ter esse aconchego, né? Então, eu precisei desse aconchego, né? Esse aconchego de outras mães, amigas, fazer outras amizades. E até assim, a gente está mudando para Santo Antônio, né? E não tem um grupo ainda de mães brasileiras. Então, se tiver alguma mãe brasileira que mora em Santo Antônio assistindo a gente, eu tenho muito interesse em conectar, né, com as mães em San Antônio, porque eu vou estar mudando e eu vou ter que criar um novo grupo de amigas e amizades, até porque isso é importante para que nossas crianças continuem falando o português, né? Esse contato emocional para a gente como mãe e para os nossos filhos também, né? Para eles verem que tem outras crianças falando a língua estranha, né? A língua minoritária, né? Então, assim, esse é o meu próximo objetivo, é ver se eu consigo abrir um grupo no Facebook para mães brasileiras em Santo Antônio, porque eu vou precisar desse aconchego lá, né? Eu consegui esse aconchego aqui, obrigada a todos vocês por isso, né? Porque me deram esse aconchego e vou ter que construir um novo aconchego. Mas você vai conseguir lá também. Ai, se Deus quiser, se Deus quiser. Então, voltando, né, no assunto de depressão, eu não cheguei eu tenho 3 crianças, né? Eu não cheguei a ter depressão pós-parto, não, mas
Quando eu tive o Noah, né, eu acho que é porque era o primeiro filho e tudo, aí minha mãe veio, ficou comigo. Nas 3 gestações, a minha mãe veio e ficou comigo. E esse apoio da família é fundamental, porque a gente É. fica exausta, né? Eu, assim, eu amamentava muito também os meus 3 bebês, eles mamaram muito, eu tinha muito leite, e eu amava dar de mamar para eles, mas assim, a gente fica exausta. Então, eu Uhum. tirava o leite, né, porque para mim poder dormir um pouquinho, eu tirava o leite, deixava, né, na mamadeira e falava assim, mãe, quando for de madrugada, a senhora dá para mim, por favor? E ela dava o leitinho, então eu conseguia dormir um pouquinho, sabe? Mas durante o dia eu passava o dia inteiro amamentando. Só que como a minha mãe trabalhava ainda no Brasil, ela pôde ficar só um mês. Aí ela voltou, né? E aí, quando ela voltou, eu senti aquele vazio tão grande assim. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que agora eu vou dar conta? Porque minha mãe, assim, que estava Exato. que fazendo quase praticamente tudo. Ela dava banho Aham. no Noah, ela lavava as roupinhas, passava as roupinhas, fazia comidinha gostosa. E eu ficava mais assim, cuidando dele, assim, de amamentar e, sabe, de ter ele comigo, de pôr no berço e tudo. Mas, assim, eu não tava fazendo, né, as minhas E atividades. nada como sua própria mãe, não é? Isso. E aí, quando a minha mãe voltou pro Brasil, nossa, eu fiquei, assim, um pouco meio que perdida, sabe? Eu fiquei, assim, um pouco meio triste, assim, né? Mas foi aquela coisa que não durou, assim, durou umas 2 semanas, né? Aham. Não ficou aquela coisa persistente, não. Mas aí eu senti bastante também quando eu engravidei da Ágata. Aí ela veio, mesma coisa. Aí ficou mais um mês comigo. E quando ela voltou foi pior, porque o Noah, ele já estava maiorzinho, ele já tava, ia fazer 2 anos. Então ele Uhum. teve o contato maior com a avó. Então ele estava muito acostumado com a minha mãe cuidando dele. E aí minha mãe vai e volta para o Brasil. Aí ele ficou assim, tinha coisas que ele não fazia mais e voltou a fazer, meio que retrocedeu. Então Aham. agora eu tinha um bebê novo para cuidar, que era a Ágata, e ainda tinha o Noah, que estava assim, Nossa me dando mais Senhora. trabalho. Então foi um período assim bem difícil, que eu falei assim, ai meu pai, eu lembro que teve um dia que eu sentei na cama e chorei. O Noah começou a chorar, Ai, sentindo gente, eu falta. chorava muito. O Noah Do começou. nada. Isso, o Noah começou a chorar, sentindo falta da avó, e eu sentei na cama e chorei também, sentindo falta da minha mãe. Eu falei, gente, eu preciso de uma ajuda, entendeu? Então, assim, não é fácil esse momento, sabe? Por isso, assim, se você perceber, se esse sintoma seu de irritabilidade, de tristeza, de insônia, se você está passando por isso e esse sintoma persiste mais que 2, 3, né, 4 semanas, aí sim, eu acho que você tem que Procura procurar ajuda ajuda, né? profissional. É, Porque. então, aconteceu uma vez comigo, a Clarice estava com 4 meses. A gente foi na casa de uns amigos e essa amiga americana, né, disse assim: não é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida? Eu não consigo pensar na minha vida sem ela. Gente, aquilo me deu um sentimento de culpa horrível, porque eu ainda não tinha me tornado completamente 100% mãe, né? Então eu disse assim: nossa, eu consigo. Eu tenho Sim, saudade da minha sim. vida como era. Isso. Eu tava me questionando, eu tava me confrontando, porque Aham. eu tinha que sentir que era a melhor coisa do mundo, né? Às vezes as pessoas romantizam muito e cada um toma o seu tempo, né? Isso. Hoje, sim, eu não consigo pensar na minha vida sem ela. É o trabalho mais difícil, mais Isso. prazeroso que eu já tive na minha vida, né? É o que eu Mas faço. hoje a Clarice está com 2 anos e meio, né? Pois Então, é. demora tempo, não é assim tão rápido para todo mundo, né? Então, respeite, o que eu posso dizer é isso, né? Respeite o seu tempo, que tudo vai dar certo. As coisas só tendem a melhorar e eles são uma bênção na vida da gente, né? É porque eles crescem tão rápido também, igual É, meus 3 filhos. O Noah já vai fazer 7 anos em janeiro. Daqui uma semana a Alice vai fazer 3 e a Agatha vai fazer 5 em novembro. Então, assim, eles estão crescendo tão rápido. E essa fase, assim, eles já estão tão independentes, sabe? Eu falo, gente do céu, eu já tô meio com saudade do bebezinho de novo. é, Então, a gente tem que aproveitar, né, e curtir muito, porque realmente passa muito rápido, né? é verdade, é muito verdade isso. E outra coisa que você estava falando da sua mãe, eu tive um problema, esse problema de pré-depressão pós-parto, depressão pós-parto, não importa, mas eu tinha dificuldade de deixar as pessoas me ajudarem. Até para tirar o carrinho da mala do carro, sabe? De tirar do carro, eu Aham. queria fazer tudo sozinha. Nossa, aham. Porque eu ficava pensando, gente, eu moro sozinha, eu tenho que ser capaz de fazer isso sozinha. Eu só tenho uma filha e eu não tenho quem me ajude, então eu tenho que conseguir fazer as Aham. coisas sozinha, né? Então eu tinha muito dessa coisa assim de querer fazer tudo sozinha, sabe? Eu tive dificuldade de deixar as pessoas mais próximas me ajudarem. Mas Porque talvez porque você talvez não se espelhou nas mães americanas, porque elas são muito boas em talvez, fazer as coisas sozinhas, né?
Porque no talvez. Brasil a gente acaba tendo muita ajuda mesmo, é de babá, é da mãe, é da tia, né? Aqui a gente é por si só, né? É, Então, eu não tenho muita certeza por que que eu não sei, eu virei mãe leoa, na verdade, eu não sei. então. Bom, para a gente finalizar a nossa live aqui, eu queria saber quem está participando, se tem alguma pergunta para fazer para a Claudinha. E você queria fazer suas considerações finais? Na verdade é isso, né? Se você estiver sentindo algum sintoma, não fiquem com vergonha de pedir ajuda, porque isso é muito mais normal do que a gente imagina. Não se culpe de você não estar se sentindo mãe, né? Porque o tempo vai chegar, na hora certa vai chegar. Como eu disse, a gente não nasce mãe, nós nos tornamos e aprendemos a ser mãe. Então, Uhum. assim, tenha paciência com você mesma, não se isole, e procure ajuda. Isso. E, Claudinha, muito obrigada, então, pela Nada de nada. participação. Eu tô Prazer, vendo que obrigada a não tem você. perguntas. Obrigada a todo mundo que participou. E eu queria que você falasse só mais um pouquinho do seu canal no YouTube, qual o nome, para o pessoal, né, poder te acompanhar, te seguir. Obrigada. Então, o nome é Aconchego, né? Você pode encontrar Mamães Brasileiras aqui nos Estados Unidos. Se você colocar Aconchego lá no YouTube, você encontra. E eu sempre procuro ter bate-papos com outras mães para dividir a experiência delas sobre temas variados, né? Como você participou com a gente falando como foi a sua gestação aqui nos Estados Unidos, debatendo sobre as diferenças e tudo isso, né? Nós temos tema como as diferenças culturais em geral que possam afetar a nossa vida aqui nos Estados Unidos, que a gente encontra esse aconchego, que a gente tanto precisa de viver o que a gente é aqui nos Estados Unidos, que a gente não procure se adaptar tanto com coisas que não precisam ser mudadas, né? Então, a gente tem a questão do PLH, né? Como português de língua de herança. A última bate-papo que eu tive foi com a Crisa, vou estar postando em breve, sobre pós-parto, amamentação e como é que chama que você tem que voltar para o trabalho? Licença maternidade, né? Que o Uhum. tempo aqui nos Estados Unidos é bem mais É bem curto. curto, né? Nossa. Então, e você já entrega para uma creche, você fica na esperança que encontre uma pessoa de confiança para cuidar E do é seu bebê. difícil, né? É muito difícil, né? Assim, E porque aqui no é Brasil a gente caro tem também. família, né? E Muito babá aqui é caro. caro. Principalmente aqui em Denver, no Colorado, é muito caro, né? Então, às vezes, nem vale a pena a gente sair para trabalhar. É melhor que a gente fique com nossos bebês, né? É Porque é verdade. muito caro. Então, a gente debate sobre esses temas, né? Essas diferenças culturais e como lidar com essas diferenças culturais, né? Então é isso, é o canal Aconchego, Mamães Brasileiras aqui nos Estados Unidos, e a gente conversa sobre essas diferenças culturais da nossa maternidade aqui nos Estados Unidos. Então tá, gente, acompanha o canal dela, que realmente é muito bom, eu recomendo. E muito obrigada mais uma vez, né, por vocês terem assistido a nossa live. Uma boa noite. Obrigada a Fique com vocês. Deus. Um beijo, viu, Claudinha? Obrigada. Beijo, E amém. vamos encontrar, traz a Clarice aqui pra Vamos. ficar com a Alice. Vamos que agora tem um pouco tempo. Pois é, mas eu também, né? Você sabe, né? A gente também tá planejando assim, né? Então tá bom, um beijo. Tá bom, pois um beijo, todo mundo. Fiquem com Deus. Boa semana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tá.